Agora, no Vaticano também, teve um Papa, que é o Papa João XXIII, que ele teve contato com um ser e com uma nave que pousou no Jardim Gandolfo, né? Castel Gandolfo, que é a casa de campo lá do Papa. Isso em 61, lá na Itália. E aqui tem um texto, do assistente do Papa que estava junto com ele na época, e que ele falou que o objeto ele era de formato oval, tinha luzes intermitentes azuis e âmbar, né, meio amarelado. Mas o Papa assumiu que viu algo não identificado? Um assistente do Papa que estava junto com ele contou posteriormente que o Papa viu. Isso deve estar lá dentro nos arquivos, né, da Igreja Católica, mas é fechado também. Tá. Os arquivos do Vaticano têm muita coisa de OVNI, tanto do passado como da atualidade, porque, como eu te falei, o Monsenhor Conrado Balducci, ele ia inclusive em congresso ufológico em várias partes do mundo, né? Sim. E ele coletava esses dados aí para subsidiar ali a igreja. Com certeza ele já tem prontinho um discurso, a hora que os Estados Unidos ou qualquer outro país falar assim, ó, vida extraterrestre existe. Aí ele vai lá e vai fazer a sua comunicado para a Igreja Católica, olha, realmente tem, tal, não sei o quê, tem alguma coisa já preparada. E aqui, então, o que ele fala? Que teve contato, né, com um ser, e olha o que o Papa falou na época. Ele se dirigiu para ele e falou, os filhos de Deus estão em todas as partes. Algumas vezes temos dificuldades em reconhecer aos nossos próprios irmãos, né? Ele ficou ali uns 15, 20 minutos conversando, e o assistente ficou ajoelhado num canto. Depois que conversaram, o ser entrou dentro da nave e a nave, então, seguiu. Isso no caso do João 23. Você pegar a igreja evangélica, esse aqui é o Billy Graham, né, que é um evangelista muito famoso, já falecido também, mas é um evangelista que dentro do meio evangélico, sim, ele é super conhecido. E ele já tinha uma visão em 97, quando ele deu um depoimento para o Midwest Today, né, em janeiro de 97, ele já falava que acreditava em vida em outros planetas, tal, então ele era bem aberto. E seria terrivelmente egoísta a gente pensar que a gente está sozinho no universo. Ou seja, o fato de existir algum tipo de vida extraterrestre, isso não vai diminuir a religião, não vai diminuir Deus, não vai diminuir nada. Pelo contrário, só vai mostrar a grandiosidade no poder criativo de Deus. Mas você como teólogo, tem algum ponto da Bíblia que você acredite que faça referência a vidas extraterrestres? Na Bíblia, a gente não tem nada claro de OVNI lá. Tem algumas passagens, por exemplo, do profeta Jonas, que fala que o peixe lá, né, ele teria sido engolido, né, o profeta Jonas. Na verdade, isso é uma grande mentira, né? Se você for estudar realmente teologia e dentro da palavra hebraica, você vai ver que aquela palavra para referenciar o suposto peixe não tem nada a ver com peixe nem com baleia. Na verdade, a tradução literal daquilo é máquina tecnológica de Deus. Isso as igrejas não falam, entendeu? Porque iria polemizar. Existe, por exemplo, na Torá judaica, né, que tem os livros, o Pentateuco, né, os 5 livros do Antigo Testamento, que eles trazem toda a história, né, do princípio. E alguns rabinos, né, que estudam isso daí, eles dizem, tem estudos que Deus criou 1.500 mundos. A palavra hebraica para mundo significa mundo com vida. Se a Terra é um mundo com vida, existem mais 1.499 mundos criados por Deus, né? Isso segundo a Torá, segundo os estudos lá rabínicos. Se a gente pegar livros apócrifos, não os 66 livros da Bíblia, que ali assim não está tão claro essa questão de vida extraterrestre, a gente vai ver, por exemplo, o livro de Enoque, que é um apócrifo, onde fala de seres estranhos, que eles vão ser bem coadunados com o fenômeno OVNI também. Sim. Só que talvez esse tipo de coisa, se o livro de Enoque fosse incorporado na Bíblia, como nós
a conhecemos, causaria algum problema ali, algum desconforto para o que a Bíblia se propõe a fazer, que é a salvação do ser humano. Se a gente for para outras religiões, que não a católica, as cristãs, for, por exemplo, para o hinduísmo, né, para esses outros, a gente vai encontrar lá, por exemplo, o Dronaparvam, o Mahabharata, o Ramayana dos Vedas, que falam mais claramente sobre essas naves. Então tem Vimana, tem guerras que aconteciam no céu entre o bem e o mal, mas com naves, né? Se você pegar as tabuinhas sumérias, né, das escritas cuneiformes, você vai ver lá que tem algumas histórias de pessoas importantes sumerianas que subiram aos céus com os deuses, né? Deuses, astronautas, né? Deuses. E aí ficou escrito a história que um desses líderes sumerianos, ao ficar acima da Terra, dentro de uma nave dessa, ele olhou para baixo e descreveu, tá descrito nessa tabuinha que está no museu lá de Londres, não, do museu do Louvre, na França lá. Então está descrito o seguinte, que quando ele olhou para baixo, a Terra, olhando a parte de água, parecia uma massa compacta, e a Terra, que é sólida, parecia uma coisa, um mingau, um negócio mais mole, que era o inverso. Certo. E quando os astronautas russos e americanos foram para o espaço pela primeira vez, eles descreveram da mesma forma, que o mar parecia algo duro, né, compacto, e a Terra algo mole, né, algo líquido, que na verdade não é. Ou seja, o sumeriano, de fato, ele deve ter subido em alguma nave, alguma coisa, para poder ter descrito de uma forma tão assertiva, tão correta, algo que só os astronautas na década de 60, 70 vieram falar. Sim. Agora, em relação a essa questão ser muito oculta, né? Você falou dos textos bíblicos que tem a menção em outra língua de uma máquina, né? De Deus, tudo. Mas hoje em dia, com tantas informações, eu acho que seria difícil a igreja tentar esconder uma tradução bíblica. Não esconde, mas eles não pregam esse tipo de coisa. Geralmente, e assim, a alusão que eles colocaram uma baleia, um grande peixe, é que era mais fácil o entendimento, né, de forma figurativa para as pessoas ali. Tanto que durante um bom tempo, as missas lá atrás, né, não é nem do meu tempo nem do seu, mas era tudo em latim. Sim. Que era para dificultar realmente você ter acesso. Isso, hoje já é mais acessível, isso, por isso que se sabe, mas no púlpito de uma igreja não é pregado esse tipo de coisa, porque vai polemizar. O interesse da igreja é o quê? A salvação, né? Ou algumas delas até equivocadamente estão nessa questão da teoria da prosperidade, aí dinheiro, né? Então barganha com Deus, que também é uma furada, né? Isso, biblicamente falando, não tem nada a ver, é totalmente diferente esses aspectos, mas o ser humano, infelizmente, ele acaba tendendo, né, para essa ganância, né, financeira. É que nem, por exemplo, quando a gente está falando aqui dos pedaços de nave, existe uma ganância tecnológica, porque isso vai colocar a pessoa na frente, alguns degraus acima de uma outra nação, né?